Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje recebo o presidente da SIC Teutônia, vice-presidente regional para o Vale do Taquari na Federação, Renato Scheffler. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvinte de Tirol. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de esclarecimentos. Renato, você também é o coordenador técnico do grupo temático Cadeia Proteína Animal da Federação. Inclusive, se não estou enganado, nosso último bate-papo foi justamente sobre os trabalhos do grupo temático. E hoje a gente quer uma atualização sobre o que já foi feito até aqui, sobre as demandas que vocês verificaram e também buscaram alguma solução e foram atendidos. Exatamente. Nós, no início, lá em maio, quando começamos esse grupo de trabalho, foram levantadas diversas questões aí do setor, mas para que a gente pudesse ter foco, fomos priorizando dois pontos, um que era estadual e um federal. O estadual seria a questão do FAF, que o governador agora prontamente nos atendeu num período de meio ano. A solicitação era de pelo menos 24 meses, para que a gente pudesse conseguir dar mais fôlego ao setor, mas pelo menos já tivemos aí a sensibilização do governador e do governo do estado com relação a isso aí, para poder socorrer essa área também com relação a isso. Para haja um entendimento, o que é o FAF? Ele é um fator de fruição. O que é esse termo? Seria o fato num decreto que foi feito pelo próprio governador na época, no seu primeiro mandato, em 21, onde os créditos presumidos das empresas que produzem aqui no estado, elas teriam direito a um crédito, desse crédito presumido, se adquirissem sua matéria-prima dentro do estado. A proposição desse projeto, desse decreto, é interessante, porque há uma forma de movimentar a economia interna. Mas os setores, há muitos setores, no nosso caso, que nós estamos trabalhando na proteína animal, tem matérias-primas que eles não conseguem, porque não tem indústrias aqui no estado. O exemplo mais prático e típico é a embalagem longa-vida. Nós temos muitas indústrias beneficiadoras do leite que invasam o leite com essa embalagem. Elas têm que trazer esse produto de fora, porque a indústria desse segmento não vai se instalar aqui no Rio Grande do Sul. Porque também tem uma questão custo-benefício, tem que ter a viabilidade do negócio. Então essa embalagem tem que vir de fora, e com essa questão ela vindo de fora, ela acaba eles não tendo a perda desse crédito presumido por comprarem essa embalagem de fora. Esse crédito presumido, ele teve um escalonamento de aumento, de diminuição de créditos. Ano passado foi 5%, esse ano é 10%, e ano que vem ia passar para 15%. Então é uma perda significativa, em termos... Isso é um termo bastante técnico aí, que não vamos nos aprofundar muito, mas assim, são perdas que as empresas daqui estão tendo por não conseguirem comprar embalagem. E nós tivemos um outro fator também, nos últimos 3 anos, nós tivemos 3 estiagens muito fortes. Nós tivemos uma queda muito significativa na produção de grãos. E para esse setor da proteína animal, eles utilizam muito a ração, que é feita basicamente do milho, né? E com essa quebra de safra, tivemos que trazer de fora do estado. Mato Grosso, Paraná estavam vindo lá. Quer dizer, isso também já tiveram perda de crédito presumido porque tiveram comprado de fora. Claro, não somos autossuficientes, mas mesmo assim, o que já não era produzido, que teve que ser trazido de fora de qualquer forma, né? Então, isso também onerou na questão custo. Claro, aí vamos lá, tivemos praticamente o dobro do valor do produto, porque teve uma súbita aumento dos preços, teve um aumento significativo dos combustíveis, também o frete começou também a onerar, né, no custo, e além disso, como tivemos esse aumento de custo, tiveram que buscar mais capital de giro a um juro alto do jeito que nós estamos tendo, porque na época, no início da pandemia, tivemos aí um juro de 2,5% ao ano. Hoje estamos
agora com 13,25, mas o juro, estamos falando de Selic, mas se for capital de giro pegar no mercado, hoje chega a girar em torno de 20% ao ano. Então isso realmente é um custo financeiro muito alto para poder girar a máquina. Então dobrou o custo de produção e aumentou o custo financeiro e aumentou o custo do frete. Então, assim, esse momento foi importante, então, que nós conseguimos esses créditos que fiquem no caixa das empresas para que elas consigam ter um pouco de fôlego. E a segunda demanda que foi priorizada a nível federal é conseguir recursos, crédito novo, dinheiro novo para as empresas para capital de giro. E é um juro bem menor de mercado. Então, abaixo de ideia de 2 dígitos. Então, estamos aí pleiteando na faixa de 6% ao ano. Já estivemos no Rio de Janeiro, lá no BNDES, o governo do estado esteve junto com nós lá, todos os segmentos da Proteína Animal estiveram lá. Então, não tivemos ainda uma resposta concreta se realmente vão conseguir atender essa área desse crédito. Então, já faz 15 dias que estamos esperando vai sair essa semana, era para sair semana passada alguma resposta, então não tivemos ainda esse retorno. Então, aqui nós temos que conciliar a parte técnica com a parte política. Então, os técnicos têm que avaliar a situação e a parte política, que seriam os nossos representantes desse setor, da política partidária, então tem que entrar em ação também para fazer uma certa pressão para conseguirmos isso. Então estamos na iminência de aguardar que nós consigamos esses créditos para poderem ter um capital de giro novo. Não é a questão do capital de giro que já está em andamento hoje. Há uma possibilidade, também está em estudo pelo BNDES, para quem tem direto com o BNDES, renegociar esses créditos, jogá-los eles lá para frente, para ter um período maior de carência, conseguir um crédito novo e um outro fator importante, que é conseguirmos o fundo garantidor, que quer dizer o seguinte: o governo tem esse fundo para garantir que as empresas que vão buscar esse crédito possam buscar, porque provavelmente muitos que vão buscar esse crédito rotativo, esse capital de giro, já vão estar com seu patrimônio talvez totalmente tomado já de garantia para outros tipos de crédito, né? Então acaba eles não tendo nada mais em garantia. Então temos esse fundo garantidor aí sendo pleiteado junto com essa questão aí. Então estamos aguardando para ver se essa semana nós tivemos uma resposta positiva. A gente sabe que alguns políticos estão envolvidos, estão avaliando, debatendo e também se empenhando na situação. Isso de fato é algo que vocês verificam, esse auxílio dos políticos, ou é mais um debate sobre possibilidades aqui a nível estadual e não a federal, que é o que vocês estão aguardando agora um retorno? Bruna, a nível do estado, me surpreendeu muito pela forma como o governo realmente se sensibilizou com o setor. Dos 2 e 3 meses agora que nós estamos trabalhando com esse grupo de trabalho na Federação, a gente fez mostramos realmente como é que está a realidade. Buscamos junto na Assembleia Legislativa o apoio dos deputados, conversas aí com os secretários estaduais. O próprio governo do estado criou um grupo de trabalho específico para essa área. Então já tivemos 2 reuniões e em função dessas reuniões surgiram então as questões da reunião lá no BNDES. E sim, eu posso dizer que o nosso governo do estado está participando junto com nós, tanto que já conseguimos essa questão do FAF, pelo menos por meio ano, e o apoio do governo do estado, dos secretários, para conseguirmos esse crédito junto ao BNDES. Então, a Assembleia Legislativa está se empenhando e o governo do estado também com seus secretários nessa parte. Então, eles estão realmente envolvidos, contribuindo para que a gente consiga evoluir nessas questões aí para esse momento delicado aí.
Esse fator de ajuste à fruição, o FAF, né, ele agora, o período é até o final do ano. Vocês gostariam que ele fosse de 24 meses. Existe uma possibilidade de prorrogação? Seria um período de teste para ver como funciona? Bom, não cheguei a adentrar em detalhes de se há possibilidade de prorrogação. Porque são muitas partes técnicas, né? Então a gente acaba tendo bastante outras preocupações. Eu deixo isso para a nossa equipe técnica da Federação avaliar. Mas sim, acredito que nós vamos ter que buscar essa renovação pelo menos para mais um meio ano. E então nós temos um período aí até dezembro para conseguirmos trabalhar isso. Porque temos outros fatores que foram levantados lá no início do nosso trabalho em maio, setores que estão pleiteando créditos de PIS e COFINS, que principalmente do setor de lácteos, que tem esses créditos pelo fato de terem feito trabalhos a nível de produtores. Então são decretos e leis que foram feitos naquele período que teriam então esses créditos que até hoje não foram ressarcidos. Então vamos trabalhar agora nesse ponto também para conseguirmos essa questão aí. Temos um outro fator importante que é conseguirmos o PEP. O PEP é um programa para a questão do transporte, um subsídio no valor do transporte, principalmente de grãos, que como eu falei, temos que trazer tudo de fora do estado. Então conseguirmos nesse ponto um crédito, porque tem setores aí hoje do Rio Grande do Sul que tem esse benefício em cima do ICM, né, se acreditam, não se acredita, eles deixam de pagar o ICM com essa questão aí. E um fator que ontem foi levantado na nossa reunião lá na Federação, tivemos uma reunião ontem, um café com os deputados federais, estaduais, federais da nossa bancada aqui do Rio Grande do Sul, e já tem um projeto de lei onde, na nível federal, para a questão do uso da água, da retenção de água. O que quer dizer isso? Nós temos uma legislação muito rigorosa que diz que não podemos reter água. Se alguém for fazer um açude sem uma licença, ele acaba sendo penalizado por reter água. Então, nós temos que flexibilizar um pouco melhor essa lei para que a gente possa ter reservas de água. Agora nós temos um período chuvoso. Tá tudo certo, agora tá tudo certo. Mas aí, se nós passarmos por uma outra estiagem, não temos então a retenção dessa água para que a gente possa utilizar na irrigação. Que está se falando muito, vamos fazer projetos de irrigação, mas não adianta fazer projetos se não temos águas para isso. Então, nós temos legislações muito engessadas que acabam nos prejudicando na parte produtiva. E não estou falando aqui em causar danos ao meio ambiente, pelo contrário. Temos projetos aprovados, mas que podem fazer isso, mas tem outras entraves que então acabam não podendo. Então nós temos que ter uma certa flexibilização nessa questão para conseguirmos mantermos a cadeia produtiva funcionando. E aí o que a água tem a ver com a carne? Muito, porque nós produzimos grãos. Então é importante que a gente possa conseguir isso também, junto aos órgãos fiscalizadores, essa flexibilização para a retenção da água, para irrigação, no momento que nós tivermos de eficiência hídrica no nosso estado. O exemplo está aí, tivemos 3 anos seguidos aí de estiagem que nos causaram danos grandes, né, com relação a grãos. Então eu acho que é importante que nós possamos trabalhar isso aí também. Um outro fator que agora está muito preocupante, e agora vamos buscar e trabalhar isso também, e já está havendo movimentos, é a questão da entrada de leite argentino e uruguai mais barato do que está sendo produzido aqui. Essa entrada aí já está dando problemas ao produtor, porque estamos tendo uma queda significativa no valor do produtor do leite. E o que vai acontecer? Nós vamos ter produtores parando com a atividade. O que esses produtores vão fazer?
nós vamos ter êxito rural, né? Pessoas indo para a cidade porque não vão ter o que fazer na propriedade, não vão conseguir se manter, não vão conseguir produzir. E não falo só do leite, mas também hoje, né, se o produtor não puder produzir os suínos, terminação, aves, que é a nossa região aqui, é uma base nessa aqui, por sermos minifúndio, são produtores que conseguem ter essa atividade justamente pelo fato de termos demanda disso aí. Mas se nós não conseguirmos mais os produtores de suínos, que o suíno está numa situação bastante delicada, né? Aves também, e o leite. Quer dizer, vamos parar com essas atividades? Como eu falei, nós vamos ter um êxito rural muito grande em relação a isso. Então nos preocupa pelo fato que nós temos que ter flexibilizações aqui. Nós temos que pensar no todo do Estado, nós temos que pensar no todo como podermos desenvolver e principalmente mantermos as nossas pessoas aqui, né? Porque aqui no nosso estado temos deficiência de conseguirmos pessoas qualificadas, porque acabam se formando e saindo daqui porque não tem oportunidade. Mas isso tudo está elencado ao trabalho que nós estamos fazendo, que é manter a cadeia produtiva funcionando da proteína animal. Se nós tivermos um colapso aqui na região, e a nossa base aqui no Vale do Taquari é a proteína animal, ela se cresceu em cima disso aí. Temos sim muitos outros segmentos que estão indo bem, mas ainda assim nós vamos ter um colapso muito grande se nossa cadeia de proteína animal aqui no Vale tiver uma parada ou tiver uma queda. Economicamente nosso Vale só vai sofrer muito, né? Não só o Vale, mas temos muitas outras regiões parecidas com o Vale do Taquari que também vão sofrer com isso. Muitas regiões, mas a gente tem aquele olhar especial pelo nosso Vale, né, Renato? Falando a nível de entidade, deixando um pouquinho de lado a questão da proteína animal, quais são os demais assuntos que estão em pauta hoje como Federação? Olha, a Federação está trabalhando em três bases de sustentação hoje para que a gente possa, aquilo que eu falei, já dei uma entrada antes, é trabalharmos as questões básicas para que se possa manter as pessoas aqui, mantermos as empresas aqui. E é um projeto de trabalho em cima da questão do turismo, seja de qualquer forma que seja, de negócio, existe até o turismo da saúde, vamos dizer assim, que as pessoas vêm aqui, talvez não seja o termo certo para isso, né? E sermos a questão da própria proteína animal, né, seria a segurança alimentar. E nesse ponto a segurança que se fala não é a qualidade do produto final, e sim a segurança de podermos produzir e termos o alimento como nós podemos ser exportações. Então há uma segurança de garantir a produção dessa cadeia produtiva do animal. E a outra questão que é preocupante é a própria indústria, tá? Nós estamos tendo aí uma perda significativa, só para vocês terem uma ideia. Está vindo hoje, nós temos grandes empresas produzindo polietileno aqui no estado, no polo petroquímico. Só uma empresa do ano passado para cá já teve uma perda, o estado já teve uma perda de arrecadação de 1 bilhão e 100 milhões em um ano. Por quê? Esse polietileno está vindo via Zona Franca de Manaus, vindo de fora, Estados Unidos, na região dos árabes, está sendo produzida lá, vindo na Zona Franca, sendo reembalado como tivesse sido produzido lá, vendendo a um custo abaixo do que nós estamos produzindo aqui. Então nós estamos tendo uma crise no setor dessa indústria de polietileno, porque está havendo uma deslealdade na questão competitividade. Então está se buscando trabalhar essa questão básica também. Então veja bem, a Corsã foi vendida por 3 bilhões, se eu não me engano. Quer dizer, em um ano já perdemos um terço da Corsã que foi vendida. Então a competitividade é saudável, mas quando ela tem uma certa deslealdade, ela acaba sendo prejudicial, né, para a economia.
E porque a produção fora do país, como se diz, o óbvio tem que ser dito, né? Vamos ter menos arrecadação, vamos ter menos empregos, vamos ter menos renda, vamos menos o comércio. E aí o comércio também entra nesse pilar que a Federação está trabalhando, porque temos aquele e-commerce que está vindo hoje, que o governo liberou a $50, pessoa física. Isso agora estão vendo que isso vai causar um impacto muito grande no comércio do Brasil, não só estou falando aqui do Rio Grande do Sul. São $50, R$250. Quer dizer, eu vou lá comprar um calçado lá da China que custa R$100 lá fora, chega aqui a $20, beleza. Nossas lojas que deixam de comercializar. Como se diz, a sensação imediata que o consumidor tem que está levando vantagem porque está consumindo um produto mais barato. Mas a médio e longo prazo, ele vai perceber que as indústrias de calçados vão fechar, o desemprego vai aumentar, nós vamos ter menos arrecadação dos municípios, menos saúde, menos educação e assim vai. Isso é uma roda que tem que ser entendida, que muitas vezes não é percebida, né? Aquela roda que a gente falou tanto durante a pandemia, né, de valorizar o local. Exatamente. Então são 3 pilares aí que está se trabalhando aí, que é a questão, então essa que eu falei do comércio, a indústria e a questão da proteína animal, né? Nesse comércio entra, como eu falei no início, o turismo, né? Trabalho, porque o turismo está elencado em tudo, tanto na proteína animal, na indústria e no comércio, né? Então, se o turismo está indo bem, a indústria também vai produzir mais, a questão da proteína animal também, porque nós temos as agroindústrias produzindo embutidos, assim, isso tudo é consumido quando tem turismo. E o comércio também está sendo beneficiado. Mas esses detalhes macros aí que eu citei antes aí é que estão preocupando, que é a questão então do e-commerce, dos $50 liberados sem nenhum tipo de tributo. Temos a questão então da indústria sendo prejudicada por uma entrada desleal de produtos, e o setor de carnes que realmente hoje não está conseguindo ter essa manutenção, porque a própria carne está cara para o consumidor, mas para a indústria não está dando sustentabilidade. Renato, agradecendo a tua participação no programa hoje, deixando um espaço para as tuas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, podendo divulgar o que nós estamos fazendo do trabalho, e aqui nós realmente estamos buscando, porque nós temos que fortalecer a nossa economia. E como eu disse tudo antes aqui, nós temos que manter essa roda girando. E quando uma das pernas não vai, a roda não gira mais, né? Então nós temos que manter isso aí trabalhando e funcionando. E essa dedicação voluntária que se faz junto a isso aí é justamente porque a gente percebe que precisamos fazer algo. Como se diz, alguém tem que fazer uma coisa. Então nós estamos buscando fazer. Claro, sempre temos pessoas, um grupo trabalhando e não é uma pessoa só. Isso que é o importante, né? Então a gente está realmente aqui buscando isso aí, manter que essa roda continue girando. Muito obrigada, boa semana. Obrigado a vocês.